Olá, alunos! Vamos lá, mais uma aula. Dando continuidade ao assunto de soluções, nós iremos trabalhar hoje falando sobre concentração comum, molaridade e título, tá bom? Vamos seguir. Concentração comum. Representado pela letra C, ela vai indicar a quantidade em massa de soluto que se encontra dissolvido em um volume padrão. A fórmula da concentração comum é C, que é a concentração comum, M1 é a massa do soluto, expressa em gramas, tá bom? E esse volume, ele pode ser litro e pode ser também ml, depende da questão, como ele está te pedindo, tá bom? Então, nós temos essa unidade que é gramas por litro. Aqui a gente tem umas concentrações que vai acontecer caso de questões que talvez ele te peça. Talvez ele te dê uma massa que esteja em tonelada, ele quer que você passe para grama, tá bom? E ele pode te dar em quilograma e quer também que você passe para grama, tá? Ou ele te dá em miligrama, quer que você passe para grama, tá bom? Então, vamos lá. Uma tonelada corresponde a 1.000 quilogramas, 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, 1 grama corresponde a 1.000 miligramas, tá? Em relação ao volume, 1 litro corresponde a 1.000 ml e 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, tá bom? Então, essa aqui é para a questão de se ele te pedir alguma conversão, tá? Tem outras, aí você faz a regrinha de 3, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente vai aplicar essa fórmula? Gente, essa fórmula ela é bem tranquila, ela é bem fácil, tá bom? Ela é pequena, bem tranquilo mesmo. Das fórmulas aqui da parte das soluções, ela é a mais tranquila de todas, tá bom? Então, vamos à nossa primeira aplicação. Qual a concentração de uma solução que contém 20 gramas de soluto? Então, assim, esse M1, ele é o nosso soluto, tá? Então, ele já está até te ajudando. Nessa questão, ele está te ajudando. Ele está te dando 20 gramas de soluto, mas ele poderia te dar só 20 gramas. Então, você tem que entender que essa unidade gramas, ela é representada em M1, que é a massa do soluto. Dissolvido em 0,5 litro, tá bom? Então, esse é o nosso volume. Vai ser o V, né? E ele está falando que é o volume da solução, tá? Então, já é o contexto onde tem soluto e solvente aqui dentro, tá? O que ele quer aqui? Ele quer a concentração em gramas por litro. Então, você vai jogar na fórmula, tranquilo. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Concentração é igual a massa do soluto, que é 20, dividido por 0,5 litro. Tá? Então, só é dividir aqui, você vai ter 20 dividido por 0,5, então você vai ter concentração igual a 40 gramas por litro, tá certo? Bem tranquila essa fórmula mesmo. Vamos para o segundo exemplo. Aqui, a gente vai resolver junto aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer o nosso... Eu vou só minimizar aqui. Só um minutinho. A gente vai trabalhar assim, porque vai ficar melhor, tá bom? Então, vamos aqui. Ele fala o seguinte, nós temos aí o nosso primeiro exemplo, tá? Nosso primeiro exemplo, ele fala, então a gente vai fazer aqui mesmo, tá certo? Para ficar mais tranquilo, mais rápido também, eu acredito. Existem 80 gramas de soluto, então o que vai ser 80 gramas? Então, tu vai colocar aqui, ó, colocar o M minúsculo, né? M1 igual a 80 gramas, tá bom?
CM está maiúsculo, ele não quer ficar pequeno. É minúsculo, tá? M1. E aí nós vamos ter, ele fala, dissolvido em 1 litro de solução, então vai ser o meu volume, né? O volume da solução vai ser 1 litro, tá bom? Assim temos que a concentração comum em gramas por litro é, tá? Então, a concentração que ele quer é em gramas por litro. Por isso que eu falo para vocês que ele poderia dar para vocês esse volume em ml, tá? E ele poderia pedir uma concentração em gramas por litro. Como é que você vai fazer? Digamos que ele te desse 500 ml e ele queria um resultado em gramas por litro. Como é que você iria fazer? Você ia pegar 500 ml, tá bom? Você ia dividir por 1.000, que ia dar 0,5 litros, tá? Então, toda vez preste só atenção nesse sentido aí. Quando ele te der alguma coisa em ml e ele te pedir em gramas por litro, tá bom? Você vai ter que dividir por 1.000, tá certo? Então, vamos aqui, passar aqui para o lado. Então, vamos usar a nossa fórmula também bem tranquila. Concentração é igual a M1, né? Eu vou colocar aqui a M1 dividido, eu vou usar aqui mesmo, tá? Dividido por V. E aí a gente vai fazer a substituição. Concentração é igual a... Quanto é meu M1? Então, meu M1 é 80. Nós iremos dividir por 1, que é 1 litro. Bem tranquila essa nossa questão, tá? Para a gente começar, ela é bem tranquila. Então, quando ele te der todos os dados, você vai fazer isso. 80 dividido por 1 vai dar 80, tá? E aí a gente tem 80 gramas, vamos fazer esse G minúsculo, tá? E o L maiúsculo. 80 gramas por litro. Essa é a nossa primeira questão, tá bom? Deixa eu só subir mais esse aqui. Vamos lá. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu vou até fazer aqui um Ctrl+C, né? Daqui das fórmulas para ser mais rápido, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa... Vou fazer o apago. Deixa eu só apagar aqui, né? Para a gente andar mais rápido. Então, eu vou apagar tudo, tá bom? Aqui é a fórmula M1, né? Dividido por V. Tá bom? Então, eu vou apagar aqui. Então, vamos lá, gente. Vamos tirar os dados da questão. E ele diz assim, em cada 200 ml de leite, então, 200 ml de leite vai ser o meu volume. Então, eu vou colocar aqui, ó, 200 ml de leite. Tem-se 9 gramas de carboidrato. Então, 9 gramas de carboidrato é a minha massa. Lembra que eu falei para vocês que ela vem expressa em gramas, tá bom? Ele diz, transformando para litro, ele está te ajudando aqui, tá? Mas nem sempre vem assim, tá? Então, ele fala lá, transformando-se para litros e fazendo os devidos cálculos, temos que a concentração de carboidrato nesse leite, em gramas por litro, é. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, como eu falei para vocês, a gente vai dividir esses 200 por 1.000, que aí ele vai dar 0,2 litros, tá bom? Então, tomem só cuidado com essa situação aí. Você não pode, já que ele está te pedindo em gramas por litro, se ele te pedisse em gramas por ml, você ia deixar, tá bom? E aí ele quer saber, temos que a concentração de carboidrato nesse leite é, então me ajudem lá. Vamos lá, concentração é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume, e esse volume é 0,2, tá bom? E aí a gente vai achar o nosso resultado. Então, se você pegar essa divisão de 9 dividido por 0,2, você vai ter 45 gramas barra litro, tá? Então, essa é a nossa segunda questão. Acredito que está bem tranquilo aí. Então, vamos para a próxima.
O nosso exemplo, número 3, né? Então, vamos de novo, para ser mais tranquilo. Vou apagar aqui. Tá bom? Para ficar bem mais tranquilo para vocês. Deixa eu passar para cá. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu colocar a fórmula, que a gente vai colocando a fórmula para que você comece a não ter dúvida, tá bom? E já ir memorizando também, né? Então, vamos lá. O ser humano adulto possui, em média, 5 litros de sangue de cloreto de sódio. Então, olha lá. 5 litros vai ser o meu volume de cloreto de sódio dissolvido numa concentração de 5,8 gramas por litro. Observa que a unidade da concentração ela é 5,8 gramas por litro. Então, essa unidade, gramas por litro, você não pode confundir com a massa, porque a massa do soluto ela só é expressa em G, em gramas, tá bom? Então, quando vier gramas por litro, vai ser o C. Então, o que significa isso? Que você não vai precisar calcular o C. Nos 2 exemplos anteriores, nós calculamos o C. Aqui, ele já está te dando o C. Então, o que ele quer? Vamos lá. Qual é a massa total de cloreto de sódio no sangue de uma pessoa adulta? Então, ele quer que a gente venha calcular esse M1, tá bom? Então, olha só. Então, o que a gente vai fazer? O C, ele já me deu. Então, a gente vai jogar, deixa eu puxar um pouco para cá. O C, ele já me deu 5,8, né? A massa do soluto é o que ele quer. E o V, ele me deu 5 litros, tá bom? Então, como é que a gente vai resolver isso aqui? Então, o que tu vai fazer? Quando você tem um cálculo assim, porque você vai perceber que o 5,8 ficou do teu lado esquerdo, o M1 do teu lado direito, e esse 5 ele vai ficar embaixo do M1. Quando você for encontrar o M1, tu vai fazer isso aqui, ó, M1 vai ser igual a 5,8 vezes, vou colocar um xzinho aqui, vezes 5. Então, toda vez que ele querer que você calcule o M1, sempre você vai ter essa multiplicação de quê? C vezes V. Ou seja, ficou 5,8 vezes 5, tá bom? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho esse outro exemplo, para que a gente consiga resolver, tá? Então, o que tu vais fazer aqui? A gente vai para cá, ó. Então, vai ficar M1 vai ser igual a, quando você multiplicar, você vai ter 29 gramas. Olha lá, a unidade dele vai ser 29 gramas. Tá bom? Então, esse é o nosso exemplo 3, um exemplo diferente da 1 e da 2, tá? Deixa eu tentar agora ver se a gente consegue resolver esse aqui, aqui mesmo, né? Deixa eu subir ele aqui um pouquinho, depois a gente desce, né? Deixa eu tirar logo os dados, aí fica melhor depois. Então, vamos lá. Olha só. Para transformar... Deixa eu pegar aqui esses dados para ficar bem mais rápido. Vou colocar ele bem aqui. Né? Que fica mais fácil também, né? Tudo para ficar, para a gente não se estender muito, tá bom? Vamos lá para o nosso caso. Agora vai ficar. Para transformar a água doce, menor teor de NaCl, que é cloreto de sódio, em água salgada, né, maior teor de NaCl. Para transformar água doce, né, menor teor de cloreto de sódio, em água salgada, maior teor de cloreto de sódio, foram colocados 2 kg de sal de cozinha. Gente, olha só, lembra aquela tabelinha que eu mostrei para vocês? Então, aqui, a minha massa, ela vai ficar 2 quilos. Tá vendo? 2 quilos aqui, ó. Só, como eu falei para vocês lá,
eu não posso trabalhar em quilograma, tá bom? Não vai dar certo isso. Então, o que você vai ter que fazer para transformar esse nosso quilograma para gramas? Você vai ter que multiplicar aqui, ó, tá? Então, você vai ter que multiplicar por 1.000. Quando você multiplicar, você vai ter 2.000 gramas, tá bom? Então, você vai ter que fazer essa multiplicação, porque senão não vai dar certo, tá bom? Que mais? Foram colocados 2 quilos de sal de cozinha nessa solução. Sabendo que a concentração comum da água salgada é de 40 gramas por litro. Então, ó, também aqui você não vai precisar calcular o C, porque ele já está te dando, tá bom? Ele está te dando aqui 40 gramas por litro. Então, não é isso que ele quer. Olha o que ele vai querer. Qual é o volume final da solução? É interessante que esses exemplos a gente está vendo, né? Vimos 2 para encontrar o C, 1 para encontrar o M1, e agora a gente vai encontrar o V. Eu só vou colocar esse aqui mais em cima para ver se a gente consegue resolver sem precisar mexer aqui, tá? Então, a nossa fórmula é essa. Então, me ajudem lá. Concentração será 40 gramas. A massa do soluto nós temos agora, que é 2.000, não é isso? Nós transformamos 2 quilos em gramas. E o meu volume é o que eu quero. Então, olha só, novamente para você entender, porque não dá para a gente colocar, né, embaixo aqui do outro, pelo menos eu não consigo. Então, como é que ficou essa fórmula aí? Ficou 40 igual a 2.000, e esse V, ele ficou embaixo do 2.000, tá certo? Então, como é que você vai resolver essa situação agora? Olha só, como é que você vai fazer? Quando você tem uma situação dessa, você vai multiplicar o 40 vezes V, tá? Porque o 40 ele está embaixo do 2.000, então vai ficar 40, assim, ó, vezes, vou colocar o pontinho aqui, ó, 40 vezes V igual a 2.000. Olha só como fica, tá vendo? Então, como é que vai ficar? 40V igual a 2.000, é claro, né? E aí você vai dividir. Quem vai para baixo dividir? Aquele que está com a incógnita. Quem é a incógnita nesse lado aí? É o V, e quem está perto dele é o 40. Então, vai ficar V igual a 2.000. Esse 2.000, ele vai ser dividido por 40. E eu vou colocar já o resultado aqui, tá bom? Falta 2 passos aqui. Então, quanto é que a gente vai ter? 2.000 dividido por 40. Então, nós vamos ter aí, ó, 50 litros. Esse vai ser o meu resultado, tá? Então, são maneiras que você pode encontrar lá na nossa fórmula de concentração comum. É uma fórmula bem simples, ele pode querer o C, ele pode querer o M1, ele pode querer o V. Você está vendo todas as formas aqui, tá bom? Então, bem tranquilo, bem interessante aqui. Então, vamos para nossa próxima fórmula aqui. A nossa próxima fórmula, ela é conhecida como concentração molar. Ela também é conhecida como molaridade. Ela indica a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros, tá? Olha só, a minha unidade, ela vem mol por litro, ela pode vir molar, como está escrito aí no nosso slide, e ela também pode ser representada somente com o M maiúsculo, tá? Então, vamos conhecer. Nós temos, na verdade, 2 fórmulas que, quando eu junto, vai formar apenas uma, tá? Então, você vai optar. Eu vou te dar minha sugestão, mas se você quiser, você pode trabalhar com essa aqui, tá? Então, a primeira fórmula que a gente conhece é essa aqui, ó. Molaridade é igual no caso aqui, o nosso número de mol, dividido pelo volume da solução. Essa é a nossa primeira, tá? Se você for utilizar essa fórmula aqui, o que vai acontecer? Você vai ter que achar primeiro o número de mol para poder jogar aqui. Como é que eu acho o número de mol? Você vem para cá, para baixo, ó. O número de mol, ele vai ser a massa do soluto, que é o M1,
que a gente conheceu ainda há pouco ele, dividido pela massa molar do soluto. Então, assim, se você quiser usar essa fórmula aqui, você primeiro vai ter que encontrar o número de mol, tá bom? Então, vai ser o número de mol é igual a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, quando você encontrar, o que que tu vai fazer? Você vai jogar aqui dentro, ó, tá bom? Fica a teu critério fazer isso. Mas eu prefiro trabalhar já com o todo, o contexto já tudo junto. Como é que é, professor? Então, a gente vai tirar esse N1 e vai substituir pelo que ele é. O que que ele é? M1 dividido por M maiúsculo, que é a massa molar. Olha como é que fica a história aqui. Dá uma olhadinha aqui. Ó. Então, eu tirei o N1, então ficou molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar. Então, isso aqui, ó, esses dois, nada mais é do que era o número de mol, o N1. Então, quando eu junto, olha como ele fica. Massa molar vezes o volume da solução. O V não estava aqui embaixo, então ele ficou aqui, ó. Então, eu prefiro trabalhar com essa fórmula aqui. Mas você, se você fica a teu critério, tá bom? Então, vamos lá. Aquela massa molar que eu mostrei, essa daqui, ó. Essa massa molar, esse M grande, muitas das vezes ele não aparece com esse 1, não, tá, gente? Se você não quiser colocar, não coloque. Esse M é chamado de massa molar, então é isso que a professora vai explicar agora. Como é esse cálculo da massa molar? É o seguinte, toda questão vai aparecer uma fórmula, tá? E essa fórmula ela pode vir com 2 elementos, no caso aqui, o exemplo que eu vou falar para vocês, ela está vindo com 3 elementos. Cada elemento desse tem uma quantidade de átomos. Ó, o carbono tem 6 átomos, o hidrogênio tem 12 átomos e o oxigênio tem 6 átomos, tá? E aqui, esses números que estão ao lado de cada elemento são números que a gente conhece como número de massa. Esse número de massa eu pego na tabela periódica. Esse número de massa não muda. Por exemplo, se você quiser memorizar o número de massa do carbono, sempre será 12. O número de massa do hidrogênio sempre será 1, e o número de massa do oxigênio sempre vai ser 16, tá? Então, você pega na tabela. Geralmente, quando cai nas questões, ele já te dá. Mas nos vestibulares, a tabela periódica está vindo sempre agora no final da tua prova, tá? Mas eu acredito que ele vai te dar. Então, vamos ao nosso exemplo. Esse exemplo que eu estou mostrando agora vai servir para qualquer fórmula que você tiver, tá? O que, que vai acontecer? Só vai mudar a fórmula e, claro, que vai mudar o número de átomo também, tá? Então, como é que você vai calcular? Que ele está representando com MM. Então, assim, depende muito do autor. Então, a gente vai considerar só um M aqui, tá bom? Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar o carbono, que é o primeiro, e você vai pegar a massa dele, tá? A massa. Vamos começar com o número de átomos aqui. Observa que o carbono ele tem 6 átomos, certo? Então, eu vou pegar esses 6 átomos e eu vou multiplicar com o número de massa dele, que está na tabela periódica, olha lá. Então, como é que vai ficar o primeiro cálculo? Vai ficar 6 vezes 12. Tá vendo? O hidrogênio, como é que eu faço? O hidrogênio eu pego 12, que é o número de átomos dele, e vou multiplicar pelo número de massa que está na tabela periódica, que é 1. Então, vai ficar como? Ó, 12 vezes 1. Depois, eu vou pegar o oxigênio, que tem 6 átomos, e vou multiplicar por 16. E aí, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 16, tá? Lembrando que depois você vai multiplicar e vai somar todos eles, como eu coloquei aqui o sinal de mais, tá? Então, vai ficar 6 vezes 12, 72, 12 vezes 1, 12, e 6 vezes 16, 96. Somando todos eles, você vai ter 180 gramas por mol. Então, quando ele não te der, você vai ter que calcular. Pode acontecer das questões, ele já te dá a massa molar, beleza? Tá? E pode ser que não, se ele não te der, você vai ter que calcular, tá bom? Para qualquer fórmula, você vai usar a mesma regrinha, tá? Então, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, olha lá. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de cloreto de sódio,
tá bom? Gente, já vou deixar assim, porque a gente vai precisar resolver, então é melhor a gente não perder tempo, eu já vou deixar ele reduzido, mas eu acredito que você vai conseguir direitinho, tá? Então, vamos lá. Uma solução aquosa com 100 ml, então o que vai ser o 100 ml, gente? O 100 ml vai ser o volume. Lembrando, toda vez que você for calcular a molaridade, o teu volume ele tem que estar em litro. Ele tem que estar em litro, ele não pode estar em ml, não é igual à concentração comum que a gente viu ainda agora. Ele tem que estar em litro, tá bom? Então, olha só, o que acontece aqui? Você vai pegar 100, dividir por 1.000, você vai ter 0,1. Lembra que eu falei para vocês? Transformando ml para litro, você divide por 1.000, que vai dar 0,1, tá bom? E ele diz, contém 20 gramas de NaCl. 20 gramas de NaCl vai ser o quê? 20 gramas de NaCl, você vai ter a massa... deixa eu só fechar aqui para aumentar um pouquinho. A massa do soluto, tá bom? Então, nós vamos ter aí. Calcule sua molaridade. Então, ele quer que você calcule a molaridade. Lembrando que ele, massas molares do sódio, 23, e do cloro, 35. Lembrando que essas massas molares, elas também já estão em números inteiros, tá? Tem tabelas também que elas já vêm com esses números inteiros. A tabela do vestibular já é número inteiro também, tá? Então, como é que eu vou fazer? Observa que ele não me deu a massa molar somada já, então eu vou ter que calcular. Agora, eu vou calcular de qual fórmula? Ele me deu a fórmula aí, que é o cloreto de sódio, que é o NaCl. Então, vamos lá. Como é que tu vai fazer? Separa eles, observa que eles não têm número de átomos, porque a fórmula do NaCl é como se fosse Na1Cl1, tá? Não aparece, então, quando tiver oculto, é porque você tem um aqui, tá? Como é que você vai fazer? Você vai pegar novamente, pode ser ao contrário, como não agora, então você vai pegar, a massa dele na tabela periódica, que é 23, e vai multiplicar por 1, que é o número de átomos do sódio. Então, 23 vezes 1 vai dar 23. Pega o cloro, que é 35, vezes 1 vai dar 35. E depois você vai somar e você vai ter 58 gramas por mol, que é a massa molar, tá? Era a única coisa que estava faltando aqui, então você já calculou. Vamos jogar na fórmula aqui embaixo, ó. Molaridade vai ficar: a massa do soluto é 20, a massa molar 58, e o volume da solução em litro 0,1. O que você vai fazer? Vamos multiplicar essa parte de baixo aqui, ó. Então, 58 vezes 0,1 vai dar 5,8. Então, vai ficar 20 dividido por 5,8, que vai dar 3,4 mol por litro, tá bom? Então, bem tranquilo também. O único trabalho que você vai ter é se caso ele não te der a massa molar, tá bom? Então, aqui você calculou a molaridade. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Próximo exemplo. Nós temos aí, qual a concentração em quantidade de matéria? Quando ele fala também essa palavra, qual a concentração em quantidade de matéria, você vai perceber também que ele está querendo saber a molaridade, tá bom? Então, ele também quer a molaridade, tá certo? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer? A massa, ele diz, de uma solução aquosa, que no volume de 800 ml, novamente, está em ml, você passa para litro, divide por 1.000, vai dar 0,8 litros, contém 19,6 gramas de ácido sulfúrico, que é a massa do soluto, tá bom? A massa molar, nós não calculamos aqui, mas se você for fazer o cálculo que eu já ensinei para vocês, você vai encontrar 98 gramas por mol. Então, você vai testar aí, ele já está te dando, tá? Todos eles, então você vai só somar e vai achar o resultado, tá? Vamos jogar na fórmula. Molaridade, nós temos a massa do soluto, 19,6, dividido pela massa molar, que é 98, e o meu volume, que é 0,8, tá bom?
Gente, dividindo tudo isso aqui, você vai perceber, assim, a única coisa também, uma das mais dificuldades que você vai ter, também vai ser nas multiplicações de números decimais, tá bom? Então, assim, se você, gente, se você tem dificuldade, eu vou ser sincera com você, se você tem dificuldade nas divisões de números decimais, você vai precisar fazer essa revisão, tá? Por quê? Porque você precisa, lá no vestibular vai acontecer isso, eu não vou enganar você. Então, você precisa fazer essa revisão aí, tá bom? Então, vamos lá. Quando você multiplicar 98 vezes 0,8, vai dar 78,4. Então, você vai dividir 19,6 dividido por 78,4, e aí você vai ter esse resultado, que é 0,25 mol por litro. Tá certo? Bem tranquilo também. Tudo bem? Então, deixa eu só. E agora aqui, para o nosso último assunto, tá bom? Esse nosso último assunto, nós temos aí título em massa, tá? Deixa eu colocar aqui, se precisar, a gente volta para lá, tá? Vamos lá, olha só. Título em massa. Gente, essa fórmula também é bem tranquila. Ele diz que é o quociente entre a massa do soluto, que é o M, ambas na mesma unidade, ou seja, todas elas têm gramas, tá bom? Então, entende o seguinte, o título é representado pela letra T, tá bom? Esse M1, você já conhece, a gente já viu que é a massa do soluto, tá certo? E o M2 é a massa do solvente. O que que acontece aqui? Olha só, entenda o seguinte, o que que vai ser o M? O M que ele chama de massa da solução. Gente, é assim, quando você tem uma massa da solução, significa que você tem a junção de duas componentes principais aqui, que vai ser o M1 mais M2, tá? Então, tipo assim, eu vou lá na minha cozinha, pego uma água, misturo com sal, ou misturo com açúcar. Então, nós vamos ter uma quantidade de água e a gente vai ter uma quantidade de sal. Então, toda vez que eu estiver trabalhando com título, eu vou ter uma massa e um M2, que é a massa do solvente. Esse M2, gente, é a massa do solvente conhecido universalmente como água, tá? Então, o que que acontece? Os dois vêm expressos em gramas. Tomem cuidado com isso. Só que o M1 sempre ele fala a massa de um soluto, ele fala de açúcar, fala de sal, sabe? E o M2 ele fala só da água. Então ele coloca assim, ó, 10 gramas de água. Não confunda com volume. O volume seria o quê? ml, litro, centímetro cúbico, será o volume, o V. Mas quando ele te der em gramas, você está falando de massa dissolvente, tá? Então, o que que acontece? Você vai também fazer a opção de escolha, ou você vai escolher essa fórmula aqui, ó, opa, tá querendo andar. Essa fórmula aqui, título igual a M1 sobre M, aonde você vai ter que fazer o quê? Primeiro, você vai ter que encontrar o M, somando o M1 mais M2. Depois que você encontrar, você vai jogar aqui, ó. Ou você faz o que eu gosto de fazer. Eu prefiro essa aqui, que já está completa. Ó. O que que eu fiz? Eu tirei o M e substituí pelo que ele é. Ficou M1 mais M2. Então, eu aconselho a vocês a utilizar essa fórmula aqui, tá? Título igual a M1 dividido por M1 mais M2. Por quê? Porque vai acontecer situações que ele vai te pedir para você encontrar o M2. Então, novamente, você vai se deparar com uma fórmula que vai te deixar um pouco, né? Vai te complicar. Então, é melhor você fazer nessa daqui sempre para você se acostumar, tá bom?
E aí, outra coisa que a gente vai aprender aqui é como calcular a porcentagem, tá? A porcentagem massa, bem tranquilo também. Depois que você encontrar o título, você vai pegar o valor e vai multiplicar por 100. Gente, é só isso, tá? Pega o título, o resultado e multiplica por 100. E aí você vai ter o título, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. 10 gramas de um soluto A. Olha só, ele está te ajudando. Então, 10 gramas de um soluto A, nós já vamos ter o quê? Ó? A massa do soluto. São dissolvidos em 90 gramas de um solvente B. Olha lá, 90 gramas de um solvente B. Aqui ele já está mencionando a palavra solvente, mas ele poderia te colocar 90 gramas de água, tá bom? Então, ele quer saber qual o título da solução. Então, o que tu vais fazer? Olha lá, então vamos tirar os dados. M1 é igual a 10 gramas e M2 é igual a 90. Olha como é que é tranquilo. Título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Título é igual a M1, que é 10, divide por M1, ó, então tu vai repetir sempre aqui, ó, os mesmos números, mais 90, que é o solvente. Título vai ser igual a 10, olha lá, dividido pela soma dos dois, 10 mais 90, tá bom? Vou continuar bem aqui, ó. Título vai ser igual a 10 dividido por 100, que é a soma de 10 mais 90. Quando eu dividir, vai dar 0,1. Bem tranquilo, gente, tá? Como é que eu vou fazer a porcentagem? Então, eu vou pegar esse resultado que deu 0,1 e vou multiplicar por 100%, que vai dar 10%. Lembrando que o título não tem unidade, tá? Uma outra coisa interessante também, o meu título não pode passar de 1, porque toda vez que você fizer 1 vezes 100, vai ter que dar 100%. Pode acontecer de um resultado dar 1,1, 1,2, até pode, mas mais que isso, você veja se você não errou algo, tá? Então, sempre ele vai ficar 0,1 quebrado, os números quebradinhos assim, né? Decimais, tal, mas não vai passar de 1, tá? Então, vai ficar 0,1 vezes 100%, você vai ter 10%. Então, você consegue encontrar o título e consegue encontrar a porcentagem máxima. Exemplo número 2, nós vamos ter aqui. Qual a massa de água existente em 600 gramas de uma solução de brometo de potássio com título 0,5? Então, vamos lá. O que acontece aqui, gente? Nós vamos ter aí uma situação. Ele quer qual é a massa de água existente. Essa massa de água, o que acontece com ela? Essa massa de água, ela é a representação do M2, tá bom? Em 600 gramas de uma solução. Tomem cuidado quando ele mencionar 600 gramas de uma solução. 600 gramas de uma solução não vai ser a massa do soluto. Quando ele fala 600 gramas de uma solução, é esse M que não tem número aqui, ó. Esse M aqui, que é a massa, onde está aqui embaixo, ó. A massa da solução. Então, significa que aqui dentro dos 600 gramas, você vai ter o M1 e vai ter o M2, tá bom? Com o título de 0,25. Então, entenda o seguinte, ele não quer título, ele já te deu o título. Então, olha o que tu vai fazer. Título é igual a 0,25, igual a M1, tá? Dividido por 600. Por que eu fiz assim? Novamente falando, os 600 é a massa da solução, não é massa do soluto. E eu estou utilizando essa fórmula por quê? Porque eu não tenho o M1 e eu não tenho o M2. Então, eu preciso encontrar o M1. Eu não tenho uma fórmula que, no caso aqui, eu possa achar o M2, porque o M2 eu vou ter que encontrar, eu vou ter que colocar naquela do M1, mas eu não tenho nenhum deles, então eu preciso encontrar esse M1 para poder depois eu encontrar o M2, tá? Então, vamos lá. 0,25 vai ser meu título, o M1 é o que eu quero encontrar. Olha como é que vai ser, eu vou multiplicar 0,25 vezes 600.
Quando eu multiplicar, vai dar 150 gramas. Então, entenda o seguinte, eu já encontrei a massa do soluto, tá? Então, o que acontece? Ele não quer a massa do soluto, ele quer a massa da água existente, ou seja, ele quer a massa do solvente. Então, lembra da fórmula da massa da solução? Eu vou só voltar aqui para você lembrar. Olha como é que ela é. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui, ó. Massa da solução é igual a M1 mais M2. Então, se eu já encontrei o M1, eu vou encontrar o M2 bem tranquilo, tá? Olha como é que eu vou fazer. É só eu diminuir. Eu tenho 600, vou diminuir pela massa do soluto, que eu encontrei que é 150. Então, é óbvio que a massa do solvente vai ser 450 gramas, tá bom? Então, vamos seguir. Exemplo número 3, nós vamos ter: calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de, olha só, ele quer que você encontre os dois agora, tá? Lembra o seguinte, olha só como é que é diferente de lá. Aqui ele está te dando 368 gramas, ele não está colocando assim, 368 gramas de solução. Não, ele está te dando 368 gramas de glicerina. É isso que eu quero que você entenda. Quando ele já menciona a substância, significa que isso é o M1, é a massa do soluto, tá? Em 1.600 gramas de água. Então, lembra que eu falei para vocês? Todo grama que tiver, né, relacionado à água é o M2, tá bom? Então, ó, como ele está me dando o M1, ele está me dando o M2, a melhor fórmula é essa aqui, ó. M1 dividido por M1 mais M2. Título vai ser igual, olha só como é tranquilo, M1, 368, dividido por, olha só, você vai repetir, porque o M1 tem aqui em cima e embaixo, mais 1.600, que é o M2, tá? Então, vai ficar 368, né? Lembrando aí que aí você vai ter que somar, não é verdade? Então, você vai fazer 368, né? Com a soma desses dois, vai dar 1.968. Então, você vai dividir 368 dividido por 1.968, você vai ter 0,187. Lembra que eu falei para vocês? Não dá acima de 1. Como é que você vai encontrar agora a porcentagem? Vamos lá. Olha a porcentagem. Gente, a porcentagem em massa vai ser o quê? Você vai apenas pegar o valor 0,187, você vai multiplicar por 100%, que vai dar 18,7%. Então, entenda o seguinte, isso você está calculando a massa do soluto. Como é, professora? Mas aí como é que eu calculo a porcentagem da massa do solvente? Gente, é só pegar, se você encontrou a porcentagem da massa do soluto, é só você diminuir de 100%. Então, 100% menos 18,7%, você vai ter 81,3%. Assim, você vai encontrar a porcentagem massa do solvente, tá bom? Então, foram esses assuntos que a professora precisava mostrar para vocês, né? Para que vocês consigam ter um bom resultado aí, tá bom? Nas avaliações, nos vestibulares, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês e até a nossa próxima aula, tá bom? Obrigada e até mais.